Muitas pessoas dizem que talvez a Mercedes tenha perdido a última oportunidade dos próximos anos de se tornar campeã mundial de pilotos com Lewis Hamilton, e que esse campeonato de construtores também foi bem acirrado com a Red Bull. Mas o que pouquíssimas pessoas contam é com a Mercedes, uma equipe alemã, produzindo novas tecnologias que vão sim garantir lugares importantes no pódio e talvez um novo campeonato mundial para a equipe. E um desses sistemas é completamente novo na Fórmula 1 e que chega bem próximo de, na verdade, ser uma grande revolução em paradas nos boxes. Se você quiser saber tudo sobre isso, fica ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos e a gente sabe, a Red Bull é a grande especialista em parada nos boxes dentro da Fórmula 1. Tem os grandes recordes em praticamente todas as corridas da categoria desde quando iniciou essa nova regra aí desses pitstops da Fórmula 1. Claro, a Mercedes até tentou impedir que a equipe austríaca continuasse fazendo pitstops tão rápidos quanto ela fazia nesse ano de 2021, proibindo ali junto à FIA equipamentos automatizados nas pistolas dos mecânicos durante as trocas de pneus. Isso não adiantou tanto, ela continuou sendo extremamente veloz nas suas trocas, a mais veloz da Fórmula 1. E aparentemente, a Mercedes, justamente entendendo a vantagem que isso dá em uma equipe de Fórmula 1, está trazendo novos sistemas no momento das trocas de pneus dos seus novos carros de 2022. Eu vou falar tudo sobre isso agora para você, mas antes eu queria te convidar, deixa o seu like aqui embaixo para esse canal se tornar cada vez mais conhecido. Dessa forma você ajuda demais o Hora do Piloto a crescer e mais pessoas conhecerem o automobilismo. Então não esquece, deixa o seu like e claro, isso é de graça, então já deixa o joinha aqui embaixo. Vamos contextualizar para entender exatamente o que acontece. A Mercedes em diversas vezes, não apenas nesse ano de 2021, mas em anos anteriores da Fórmula 1 sofreu muito, principalmente por conta dessas paradas nos boxes mais lentas. Principalmente quando a gente conta ali com o fato de que a Red Bull é especialista nisso. Muitas vezes Max Verstappen, por exemplo, principalmente nesse ano de 2021, tinha a chance de parar um pouquinho antes de Hamilton. E além de aproveitar esse undercut por conta dos pneus mais novos na pista, tinha a oportunidade também de aproveitar essa parada nos boxes mais rápida, como aconteceu na Itália, onde acaba que Max Verstappen teve a oportunidade de sair ali, estando na reta dos boxes, bem próximo de Lewis que estava saindo dos boxes. Se não fosse aquilo, a gente sabe, Lewis Hamilton iria continuar na primeira colocação, mas não foi isso que aconteceu. E acaba que isso é importantíssimo para que a Mercedes continue à frente aí nos próximos campeonatos da Fórmula 1, e por isso ela precisa sim trazer inovações para a maior categoria do automobilismo mundial. E a Mercedes entendeu basicamente isso. Com o mesmo equipamento da Red Bull, ela não estava sendo capaz de fazer as trocas tão rápidas quanto a equipe austríaca. E justamente percebendo essa situação, desenvolveu esse novo equipamento com uma empresa italiana. E se eu não me engano o nome é Di Paoli, algo nesse sentido, Dino Paoli na verdade. E acaba que essa empresa já proporcionou esses novos equipamentos nos testes de pós-temporada da Fórmula 1, que eu até já falei aqui no canal. Os testes onde as equipes aproveitaram para testar os pneus de 18 polegadas da categoria. Nesses testes, justamente, a equipe levou essas novas pistolas para os mecânicos testarem. Foi possível ver uma nova e-gun, ou seja, uma nova pistola nas mãos dos mecânicos. E como que ela é exatamente? Ela é basicamente movida por eletricidade própria. Antes era necessário alguns cabos nessas pistolas automatizadas, antes desse novo regulamento da Fórmula 1, para que os mecânicos trocassem os pneus dos carros. Aparentemente essa nova equipe ali, essa nova fábrica que está agindo em conjunto com a Mercedes, conseguiu desenvolver uma pistola tão potente quanto a antiga, mas agora completamente sem fio, o que deve ajudar sim nas novas trocas dos mecânicos, principalmente considerando o fato de que esses novos pneus de 2022 terão 18 polegadas, consequentemente maior massa de pneus e maior massa também das rodas dos carros em si, ou seja, já dificulta um pouquinho as trocas de pneus para esse ano de 2022. O peso dessas rodas será aproximadamente 4 kg mais pesado
do que o de 2021. E qualquer equipamento que seja um pouco mais leve do que o do ano passado, com toda certeza já vai ajudar os mecânicos em si a conseguirem fazer trocas um pouco mais rápidas, principalmente considerando o fato de que talvez esse equipamento específico ajude também nessa questão ali da automatização das trocas dos carros da Mercedes. Aparentemente, essa automatização vai existir sim, apesar das proibições do regulamento que iniciaram em 2021. A Mercedes pode sim trazer alguma forma de driblar esses novos regulamentos para conseguir automatizar um pouquinho mais as trocas. Talvez não com um sistema automático propriamente dito, mas talvez mecanicamente automatizado, o que facilitaria demais as trocas de pneus da Mercedes e a vida dos mecânicos da equipe alemã. Aparentemente o que acontece é basicamente o seguinte: o mecânico vai enfiar a pistola no lugar da porca mesmo, da roda ali, do piloto que ele estiver trocando pneu, seja de George Russell ou de Lewis Hamilton. A porca será removida e no momento em que o mecânico retirar o dedo da pistola, ele vai inverter automaticamente a posição, o sentido de troca. Ou seja, vai acontecer basicamente o seguinte: o mecânico enfia ali a pistola na porca do piloto, essa porca roda ali no sentido de retirar a roda é retirada por outro mecânico, é colocada uma nova roda e este mecânico que utiliza a pistola vai poder colocar diretamente a pistola novamente, sem perder tempo nenhum em mudar manualmente ali na pistola o sentido de rotação dessa pistola. Consequentemente, isso é tempo ganho e como nós percebemos nesse ano de 2021, acaba que 1 segundo, 1 décimo, 2 décimos já faz toda a diferença em uma parada nos boxes, já que nós sabemos, no exemplo que eu utilizei lá da Itália, se Hamilton saísse dos boxes 1 ou 2 décimos mais veloz, ele não perderia a posição para Verstappen e não teria aquele acidente lá no GP de Monza. Ou seja, 1 ou 2 décimos faz sim toda a diferença e a Red Bull aparentemente já percebeu isso há muitos anos. Ou seja, esse novo dispositivo da Mercedes pode sim fazer toda a diferença para a equipe alemã nesse ano de 2022. E claro que nós sabemos que nem só de pit stop as equipes de Fórmula 1 vivem, existem outras questões muito importantes também, como desenvolvimento dos motores, desenvolvimento dos carros e outras questões muito importantes que podem fazer com que uma equipe perca o campeonato ou ganhe o campeonato desse ano. E eu queria saber, você acredita que a Mercedes pode sim vencer esse campeonato? Você acha que essas novas trocas de pneus pode sim fazer a diferença nesse ano de 2022? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso. Para ser bem sincero, essa troca mais rápida de pneus não vai fazer a Mercedes vencer ou perder um campeonato de Fórmula 1. Até porque a gente sabe, uma troca de pneus a mais rápida possível vai ser terminada em no máximo aí 1 segundo do início até o fim da troca. E se a Mercedes, por exemplo, conseguisse zerar esse tempo, que nós sabemos que é impossível, o que aconteceria basicamente é que ela ganharia 1 segundo na pista. E nós sabemos, existem corridas em que o ponteiro se distancia a 10, 15 segundos do segundo lugar. Isso se nós não considerarmos algumas corridas, por exemplo, que o Senna mesmo correu, como lá em Mônaco, onde ele bateu antes do final da prova, mas que ele estava alcançando o segundo lugar, quase dando uma volta nesse segundo lugar que na época era Alain Prost. Ou seja, 1 segundo na troca de pneu não vai fazer diferença nessas circunstâncias. Mas numa situação onde a Mercedes tem um carro compatível aos primeiros carros ali do grid, isso faz sim toda a diferença e pode fazer com que a equipe alemã vença uma corrida talvez até mesmo com facilidade, analisando, por exemplo, até mesmo o GP de Mônaco, onde se ela conseguir ultrapassar o primeiro colocado por 1 segundo, ela pode vencer o GP, já que nós sabemos o GP de Mônaco é muito difícil de ultrapassagens, ou seja, pode sim fazer toda a diferença para a Mercedes. Mas para isso seria necessário que a equipe alemã tivesse um carro muito veloz, tanto de chassis, aerodinâmica, quanto também de motor, o que nós não sabemos se vai acontecer. Ainda mais quando a gente considera o fato de que a equipe alemã perdeu muito desempenho, pode na verdade perder muito desempenho por conta de uma falta de desenvolvimento nos carros desse ano de 2022, já que ela lutou muito com a Red Bull em 2021, ou seja, isso pode sim fazer toda a diferença e pode fazer com que a equipe alemã perca muita velocidade nesse ano de 2022
justamente por conta dessa batalha especificamente. Mas para isso a gente vai precisar analisar o que vai acontecer no decorrer dessa temporada. Isso é muito importante que a gente espere realmente para ter certeza, mas eu acho sim que a Mercedes pode ter dificuldade apesar desse novo sistema de trocas de pneus. Mas como eu sempre digo, comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso. Você acredita que ela pode se tornar campeã novamente? Comenta aqui embaixo o que você pensa sobre isso. E além disso, se você gostou desse vídeo, curtiu essa análise, não esquece, se inscreve aqui embaixo do canal e ativa o sininho para todas as notificações. Dessa forma você não perde vídeo novo da Hora do Piloto. E claro, fica ligado, porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto.